Saúdo as irmãs e os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Para a nossa reflexão, Isaías capítulo 1, versículo 17, apenas a parte A. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça. Observamos aqui palavras de Isaías para o seu povo, na qual nós acabamos herdando como uma grande verdade, como um grande ensino, para que nós não apenas aprendamos, mas coloquemos em prática e tenhamos esse ensino como uma verdade constante e diária. Aqui ele diz que nós devemos fazer o bem todos os dias, não apenas em algumas situações, mas devemos praticar o bem, agindo com bondade. Mesmo que não recebamos da parte do nosso próximo, das pessoas, mesmo que não recebamos o bem, a bondade, nós devemos praticar. Não devemos agir com vingança, com raiva, com ira. Não devemos exigir das pessoas que pratiquem a bondade e que pratiquem o bem. Devemos dar o primeiro passo nessa direção. Da mesma forma, praticar a justiça. Infelizmente, desde o início, o ser humano não tem praticado o bem, nem praticado a justiça, devido à corrupção humana, que tem afetado toda a humanidade, desde o seu início até hoje, e infelizmente continuará. Pessoas têm agido com maldade, ao invés de praticar a bondade. Pessoas têm agido com injustiça, ao invés de agir com a justiça. Tem faltado essas ações na vida de muita gente, o fazer o bem e praticar a justiça. Tudo isso devido ao egoísmo, à ganância, à corrupção humana. Povos têm sofrido, nações têm sofrido, famílias têm sofrido, pessoas têm sofrido, porque tem faltado a prática do bem, de se fazer o bem, de se praticar a justiça verdadeira. Infelizmente, a humanidade sofre porque está doente, está enferma, a corrupção tem trazido danos, prejuízo a toda a humanidade. Mesmo assim, a palavra de Deus é fiel e verdadeira e não é uma utopia nós buscarmos realizar essas práticas no dia a dia. Praticar o bem e praticar a justiça. Não deve ser um sonho, não deve ser uma utopia, mas deve ser uma realidade diária, constante. A partir de agora, mesmo que doa e mesmo que saibamos que pessoas rejeitam o fazer o bem e praticar a justiça, devemos viver essas práticas, devemos praticá-las e fazer delas parte do nosso testemunho de vida. Deus conta conosco. Assim, minhas irmãs, meus irmãos, somos desafiados e desafiadas, motivados por Deus, porque Deus diz que é possível. Nós vamos conseguir praticar o bem diariamente e praticar a justiça também todos os dias. Deus conta conosco nesse mundo, na sociedade em que vivemos. Deus diz que é possível. Assim, com toda a confiança, com toda a fé, irmãos e irmãs, vamos buscar praticar diariamente o bem e a justiça, porque Deus conta conosco. Obrigado, Senhor Deus, porque Tua palavra é fiel e verdadeira. Tua palavra é o pão da vida, a água da vida. E cremos que Tu estás preparando para que possamos colocar em prática todos os dias o fazer o bem, praticar a bondade e praticar a justiça. Assim nós te agradecemos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus. Minhas irmãs, meus irmãos. Amém.